Olá, minha gente amiga, estamos chegando para mais uma edição inédita, recheada de atrações do Entrevista Coletiva aqui na Unisul TV. Sempre, é claro, agradecendo ao bondoso Deus pelo momento, a você amigo, você amiga, a direção da universidade, a direção da Unisul TV na pessoa do nosso querido Hildo Silva da Silva e, claro, toda a equipe desta prestigiada emissora de televisão. Entrevista Coletiva, mais uma edição inédita para você, e já está sentado na cadeira da verdade o entrevistado de hoje. Ele é ex-presidente da CDL, ele é atual presidente da PAI e também empresário. É Luciano Menezes, que já já vai saudar os amigos, as amigas que nos acompanham nesse momento aqui na Unisul TV, no Entrevista Coletiva. Comigo hoje, os companheiros de imprensa, o professor Cristiano, do Correio Regional, e também o nosso patrono da imprensa tubaronense, né, esta grande figura, ele que é o idealizador, o pai do Conversa de Botequim, Antônio Rodrigues. Então, com o Antônio Rodrigues e com o Cristiano de Oliveira, faremos o programa de entrevistas ao nosso querido entrevistado Luciano Menezes. E é com o Antônio Rodrigues que eu começo o programa aqui na minha esquerda, como ele costuma falar, né, Toninho? Saudando o amigo, agradecendo imensamente, honrosamente pela presença, pelo aceito do convite. Toninho, olá, tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo bem. Contigo, um prazer imenso poder estar aqui, te parabenizar, te desejar boas-vindas, né, ao nosso meio aqui. Muito obrigado. Né? Obrigado. Muito legal, muito bacana. Mais um programa para enriquecer a grade de programação da Unisul TV, mas patrono não, né? Tem muita gente na minha frente aí. Tem muita gente na minha frente aí, eu sou apenas um jornalista, uma pessoa que se dedica, que tem carinho e que gosta do que faz. Tá bom. Antes de introduzir aqui o Cristiano e também nosso entrevistado, eu quero tornar público aqui para os telespectadores da entrevista coletiva o seguinte: esse moço que está aqui ao meu lado, o Antônio Rodrigues, ele nos sensibilizou, nós de toda a imprensa de Tubarão, e por que não dizer todos aqueles que conviveram recentemente com a trágica forma com que aconteceu o final de vida do Clóvis Willy dos Santos, o Muquirana. E o Antônio, ele tomou a frente do início ao final. Você foi realmente, olha, eu me emocionei, Toninho, parabéns, embora o momento tenha sido de dor, de tragédia, mas eu parabenizo pela sua iniciativa. Você foi realmente alguém que a família precisava naquele momento, viu? Então, nos sensibilizou e mais um detalhe, eu senti naquele momento, mesmo trágico, que a nossa imprensa está muito unida. Então, olha, sensibilizado nesse momento, eu agradeço, em nome de todos da imprensa, em nome de todos que conheciam nosso querido Muquirana, pelo que você fez, tá, do início ao fim, Toninho. Você foi um verdadeiro pai que em vida ele não teve aqui, viu? Não, eu apenas acho que um colega, uma pessoa do bem, apesar de ele ter se envolvido, claro, a gente sabe, não tem como tapar o sol com a peneira. Essa outra parte, né? Mas o Cris, sabe, participou de várias festas conosco, enfim, e tal. Era um camarada extremamente do bem, nunca foi agressivo com ninguém, entendeu? Então eu me sensibilizei também com a forma como assassinaram friamente, né, um cara tão do bem quanto o Muquirana era. E para sintetizar isso com muita clareza, foram dois menores já solucionado, que acabaram soqueando ele, e ele, eu tenho quase que certeza que pouco reagiu, ou nem energia teve para reagir, pelo fato da bondade que ele sempre carregou com ele. Então, esse registro eu tinha que fazer porque você foi fundamental, repito, no início. Eu acho que todos nós, de uma certa forma, a Joyce, os demais, e os demais colegas de imprensa se colocaram todos à inteira disposição. Não foi, né? E a gente então tomou essa iniciativa e fizemos, né, tudo mais amparados por todos os nossos colegas todos. De profissão. O Ramires, que estava também num comando, enfim. Então, agradecer o Mami,
da funerária Santa Albertina pelo carinho também, né, e companheirismo que ele nos deu com relação a tudo, né? Sim. E agradecer ao pessoal do Instituto Médico Legal, o Luiz, né, todos lá que também se sensibilizaram e agilizaram de uma certa forma para que esse processo todo não ficasse tão burocrático. E o pessoal de Florianópolis também assim entendeu. Muito obrigado a todos que tiveram essa participação. Ao delegado Bruno, né, que elucidou o caso, apesar de a gente ainda ter algumas... Sim, mas aí o tempo vai... algumas situações aí que discordamos, mas... Toninho, tá aí. Feito o registro e muito justo, por sinal, professor Cristiano de Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez um prazer estar aqui compondo essa bancada ao lado dos Antônios. Aqui, né? Antônio, como diz o Antônio é bom, gente boa. Um neófito da imprensa tubaronense, um professor que... Não vai chamar ele de dinossauro que ele não vai gostar. Não. Também de patrulha já não gostou até muito. porque os dinossauros estão extintos e ele está em plena atividade, né, trazendo informação, trazendo comentário, enriquecendo as opiniões, tanto na imprensa quanto aos nossos telespectadores. Ok. Luciano Menezes. Quem é Luciano Menezes? Ex-presidente da CDL, atual presidente da PAI, empresário, bem-sucedido, alguém que, com seu carisma, com a sua simplicidade e, acima de tudo, com uma humildade, respeito e educação fenomenais, consegue ir agradando, subindo os degraus e conquistando cada vez mais amigos, clientes, enfim. Luciano, tudo bem com você? Tudo bem, queria saudar a todos, né? Numa sociedade que a gente tem de tantas pessoas boas, eu ser escolhido aqui, me sinto muito honrado. Imagina. Né? Muito obrigado por estar ao seu lado, professor Cristiano, né? Posso chamar de Antônio Rodrigues, mas prefiro chamar de Toninho e Antônio Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição de tudo aí, para a gente bater um papo aí. Luciano, atrevo-me a perguntar, e você vai responder de forma objetiva, porque o nosso tempo é muito curto aqui, um pouquinho do início, é daqui, não é? Parece-me que você perdeu o pai cedo e foi adotado por um outro senhor, enfim, objetivamente, o que o senhor diz a respeito da sua vida no início? Minha vida do início foi uma vida de muita batalha. Aqui mesmo, não? Eu venho de uma família pobre, né? E eu fui abandonado num hospital na Içara. Logo em seguida eu fui adotado por um pai maravilhoso, por uma mãe maravilhosa aos 7 anos de idade. E sou de Florianópolis, mas eu estou há 25 anos fora de Florianópolis. Deus foi muito bom comigo, né? Sou apaixonado pela minha família, me dou bem com todos e tive muita oportunidade. A gente não escolhe o lugar para nascer, mas a gente escolhe o lugar para morrer, né? Então eu sou defensor de Tubarão, eu sou apaixonado por Tubarão, tenho 2 filhos tubaronenses, estou aqui há 21 anos, já sou cidadão tubaronense e eu quero ajudar no que for possível para tornar a nossa sociedade melhor ainda, porque é aqui que eu quero criar meus netos e os meus antecedentes. Você é jovem, posso perguntar a idade? Não tem problema nenhum, né? Pode, tem um pouquinho mais de 40, mas não parece, né? Você imagina que seja mais ou menos, daí deixa a critério. Mais ou menos 40. Luciano, a idade não é um problema, assim, eu tenho 47 anos, tá? Tenho 47 anos, eu vivo cada etapa da vida da forma que deve ser vivida, né? Sim. Então, assim, procuro viver o hoje, né? Viver o hoje, não fazer o mal para ninguém, né? Se a gente puder conciliar as pessoas, é importante, né? É muito importante a gente chegar de noite, botar a cabecinha no travesseiro, né? Fazer aquela reflexão, porque a gente sempre erra, né? O que eu podia ter feito melhor, tudo, né? Mas como é que é? Tu foi abandonado no hospital? Olha que coisa. Eu fui porque a minha mãe não tinha muitas condições na vida, né? E ela precisou fazer uma opção. Mas tu conhece a tua mãe biológica, então? Conheci depois de 13 anos eu conheci a minha mãe. Eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás em virtude de um câncer, né? A tua mãe biológica? A biológica, a minha mãe de coração, que é assim que a gente chama, é uma pessoa muito maravilhosa. Eu tenho uma avó que vai fazer agora dia 21, 99 anos. Então, Dia 21 de janeiro. Então é a pessoa mais especial que existe nesse mundo, é minha avó que vai fazer 99 anos.
E a minha avó, ela nos ensina muito. Mas ela levou a mãe de quem? É a mãe do meu pai mesmo, né? Teu pai biológico mesmo. Do meu pai biológico. A pessoa que me criou é uma tia minha, é uma tia muito especial. E a referência da minha vida era um alemão, que foi meu pai adotivo. E o meu pai, o alemão, ele não é muito do papel, ele é mais do fio do bigode, né? Então, vocês podem me chamar de tudo, mas não me chame de desonesto, porque a coisa que ele mais pregava era a honestidade. O que é teu, o que é dos outros é dos outros, e não precisa assinar nada no papel, né? Então, eu sou uma pessoa muito de palavra. Você acha que isso foi fundamental para a sua... Foi fundamental porque o nosso caráter, ele vai ser desenvolvido, né? Então, a liderança, ela é uma virtude intrínseca, ela vem de dentro para fora, né? As pessoas acham que a liderança e que o desenvolvimento é uma coisa que nasce já com as pessoas, mas não, ela vai sendo adaptada. Então a gente pode se aperfeiçoar, a gente tem que querer ser melhor em relação a todos os objetivos. E o meu pai me mostrou muito isso. Eu nunca ganhei nada de graça, né? Ele sempre fez eu buscar. E no início, acordava às 5h30 da manhã para trabalhar, porque ele tinha um posto de gasolina. Ele nunca deu nada de mão beijada. E mais tarde, o filho sempre entende o pai, né? E eu agradeço muito por ele ter sido duro comigo, porque eu aprendi muito dessa forma. Muito bem, olha... Enquanto tantos outros se revoltam. Por não saber quem é, não saber o que é isso, o Luciano é um exemplo. É porque não dá para ver aqui, mas arrepia. Desconhecia isso da vida dele. Arrepia. Um exemplo. Arrepia. A gente encerra esse bloco, aliás, foi um bloco de muita emoção, como que se diga, né? Como que se diga, de muita emoção. E as perguntas terão sequência já, em seguidinha. Um instantinho só. Muito bem, seguindo então aqui na Audição TV com a entrevista coletiva, a edição de hoje entrevistando o ex-presidente da CDL de Tubarão e também atual presidente da PAI e empresário Luciano Menezes. Primeiro bloco falou um pouquinho sobre a sua vida, né? Um pouquinho particular, um pouquinho íntima, mas me parece que ficou uma coisinha que a gente pode complementar agora, Luciano, com relação ao que você falou do seu tio, né? Falávamos agora aqui fora do ar, só para complementar essa situação, por gentileza. É que depois que eu fui adotado por um tio, esse meu tio é alemão, a minha família é uma família maravilhosa, eu culpo isso muito a minha avó, que vai fazer 99 anos, né? Mas a minha avó é uma pessoa acima da média, né? Eu lembro um momento na vida, meu avô tinha duas filhas fora do casamento e quando ele faleceu, a minha avó, eu sou da época da benção, acho a coisa mais maravilhosa do mundo, pedi uma benção, peço benção hoje ainda, para a avó, para minha mãe, e a avó chegou e disse o seguinte: olha, eu quero ir na casa das tuas tias. E eu achando, não vai dar certo lá, a avó vai lá brigar, não sei o que, não, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando para ir na casa das tias. Chegou lá, veio a tia Sandra e a tia Márcia, pedi benção para as duas. Ela pediu para chamar a mãe delas. Daí a minha avó, naquela maturidade, disse o seguinte: olha, eu tenho um aluguel daquela padaria lá, o aluguel todo mês é de vocês podem pegar o que quiser, e o que a senhora precisar, a senhora pode me ligar. E fomos embora. Essa é a minha avó, né? Então, o que eu vou falar de uma pessoa dessa? Então, eu tenho que ser exemplo em relação a tudo, né? A minha avó só fez o bem, só faz o bem, né? E ela fica distribuindo o convite do enterro dela no dia a dia, nas ações dela. É só alegria, é só coisa boa. Então hoje ela convive com as filhas. A avó entendeu? A avó é uma pessoa muito maravilhosa mesmo. Que bacana. A avó é a nossa paixão. Bacana. Luciano, para encerrar essa questão, até porque a gente sabe perfeitamente que muitos que nos ouvem, nos veem nesse momento, até porque o seu caso não é o único, né? Ele foi o primeiro, nem vai ser o último. Alguma mágoa? Qual é a lição que você tira, resumindo, dessa situação que passou com você? Mágoa nenhuma, a gente tem que ter um amadurecimento, saber o entendimento. Sim. Que a gente veio para cá para se moldar,
para ir melhorando no dia a dia, né? E tudo tem um porquê, né? Então, assim, ó, eu vou dizer para vocês que eu tive muita sorte na vida, apesar de tudo, né? Então, de repente, se eu tivesse nascido num berço de ouro, eu não tinha que ter trabalhado como lavador de carro, eu não tinha ter trabalhado como mecânico. Você foi lapidado, tá? se sente lapidado. Então eu tive que trabalhar, eu tive que suar, faltava dinheiro e trabalhar a pé, dentro do compromisso. Eu terminei a faculdade ano passado, que era um sonho meu em relação a tudo isso. Você fez o quê? Terminei a gestão pública para me preparar, mas era um sonho, né? Então eu acho que as pessoas, elas sempre podem mais, elas sempre podem desafiar, né? Eu desafio sempre muito meus filhos, né? Eu sou uma pessoa movida a desafio, né? E não pode me dizer assim, que tu não vai conseguir, né? Então a gente sempre vai atrás, a gente sempre tem condições de conseguir da forma mais perfeita possível, da forma mais justa. Ninguém precisa passar por cima de ninguém, né? Eu acho que dentro da humildade, falando do coração, sendo honesto, porque a gente sabe quem é honesto e quem não é honesto. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui muito interessante, pelo menos na minha ótica. Certo. Mas você vem galgando aos poucos, né? Você chegou em Tubarão, desembarcou aqui, viu que, né, plantou a semente começou a dar os frutos, enfim, vieram algumas tempestades, você foi molhando a plantinha, foi deixando ela cada vez mais bonita, se radicou, e você acabou de dizer no início da sua entrevista que você quer permanecer em Tubarão, quer ver seus netos crescer aqui, quer ver prosperar. Quer ver, né? Isso já é um discurso, assim, você se filiou a um partido, você está participando, né, de associações, né, da cidade de um modo geral, e eu sempre entendi de que tu estás pesquisando, colocando o teu lado político à inteira disposição da população. Tu tem esse interesse, né? Eu tenho um estilo de vida, cada pessoa tem uma linguagem do amor, né? Então a minha linguagem do amor veio um pouco parecida em relação à minha avó. Eu sou uma pessoa de muito contato físico, né? Eu sou uma pessoa carinhosa com meus filhos, eu não saio de casa sem beijar e não chego sem beijar eles, né? Então, assim, eu tenho um momento com cada um, com a esposa, tudo. Adoro uma pessoa que tem um cabelo branco, para a gente aprender um pouco com essas pessoas. Opa! Né? Então, assim, a gente senta... Estamos bem na foto. Então, a gente senta, a gente aprende. Adoro poder ajudar os outros e eu sei a hora com quem eu também posso me aconselhar. Isso ele é muito importante. Então, um pouco, Toninho, é do meu caráter. As coisas vão vindo dentro da necessidade da sociedade, dessa mudança, e alguns nomes vão ficando em evidência. Eu acho que isso é normal e, de certa forma, faz bem para o nosso ego. Então, assim, nós temos vários nomes bons. Tem o Sandrinho da Prolinco, nós temos o Seu Genésio, nós temos o Eiraldo, tem o Peterson, tem o Marquinho. Rosário de nomes. Então o Beto hoje, Lima, né, o Edson, o Ayson, assim, eu estou sendo indelicado porque eu deixei muita gente para fora, né? Então, assim, a verdade é o seguinte: Tubarão, depois da enchente de 74, ela se transformou numa cidade diferente. Então, ela é uma cidade altamente calorosa. Então a gente sai na rua, todo mundo conhece a pessoa por nome e a gente se sente em casa. É bom ser chamado pelo nome, né? Então eu me sinto em casa e a gente vai olhando, às vezes, para um filho de um conhecido como se fosse filho nosso e cuida dele daquela forma, né? Então a gente quer cuidar da cidade, a gente quer cuidar das pessoas e naturalmente vai vindo. Eu não tenho a ambição propriamente dita. Se um dia lá na frente eu for chamado e a minha família entender que é a minha hora, eu não vou dizer não para nada, né? Mas é uma coisa que... vai deixar acontecer. É uma coisa que nunca vai ser impositiva. Eu não estou trabalhando para isso. Então, eu tenho prioridades na vida. Primeiro Deus, segundo a família e terceiro é o trabalho, é o profissional, sim, tudo. É interessante que, inclusive, numa situação que a gente tem hoje, né, que vem de um histórico no país todo de assistencialismo, a tua história de vida é um exemplo que, de repente, um início de vida com um pouco mais de dificuldades não é desculpa
né? Para tu teres encontrando oportunidades a partir de como foi forjado o teu caráter, né? Tu conseguiste, dentro das oportunidades, não ficar se lamentando por um início de vida um pouco mais com dificuldade, mas sim construir uma história de vida diferente da história que estaria fadada como a gente vê aí hoje. É que eu penso muito diferente, eu penso que a vida foi muito boa para mim. Sim. Então eu tenho que fazer o mundo ser melhor, então eu tenho que dar aquilo que a vida me deu. Então assim, ó, eu só tive sorte na vida, né? Então assim, ó, toda pessoa que ela procura fazer o bem, volta em dobro. Essa é dessa forma que eu penso, né? Então assim, eu tô na PAI, mas na realidade a PAI está fazendo muito mais bem para mim do que eu para ela, né? É uma troca, é uma coisa maravilhosa. A CDL foi muito importante para mim, né? Então assim, foi uma troca para os dois, né? A Eliane um dia chegou, me convidou, eu assim, por que eu? Eu só queria saber de trabalhar, fui para lá, conheci pessoas novas, conheci um pouquinho mais da cidade, conheci a imprensa, conheci mais as nossas dificuldades, né? E aprendi muito lá, ganhei muitos amigos, né? E saí muito feliz de lá porque era a minha hora. E hoje eu estou muito contente porque ela está em boas mãos, né? Ela está indo de vento ao popo, eles têm trabalhado bastante, eu tenho visto, e torço muito por aquela entidade, porque de certa forma a gente vai sempre fazer parte daquela entidade. Tens interesse em ser presidente da CIT também? Para fechar o ciclo no que diz respeito ao empresariado tubaronense, o empresariado da região? Que a gente sabe da força da CIT, por exemplo, né? No polo aqui. Toninho, o que eu penso hoje é que a gente não precisa ser presidente para a gente contribuir, né? É dessa forma que eu penso, né? Então, assim, eu vou sair um dia da presidência da PAI, mas eu não vou sair da PAI, assim como eu não saí do CDL. Então, assim, a gente pode contribuir de qualquer forma, né? Eu posso contribuir, sim, com a CIT, né? A pessoa que está lá é uma pessoa boa, toda a diretoria é uma diretoria boa. Eu estou te perguntando, né? Desculpa te interromper, mas falando já ao mesmo tempo, porque o Edson Antônio, e se Antônio é bom, né? Registrado. O Edson Antônio me disse já, inclusive ainda não o entrevistei, mas ele vai estar na pauta já para vir no Conversa Botequim. Ele me disse que ele não tem interesse em prorrogar. Entendeu? Que ele quer deixar a marca dele, entende? Mas que ele entende de que tem que dar o espaço a outras pessoas também. Eu penso dessa forma, que a gente tem que sempre ser dessa forma. Então eu digo o seguinte, também não quero prorrogar o meu mandato na PAI. Por quê? Porque a gente tem, desde o início, o bom gestor, ele tem que trabalhar na sucessão, né? Então a partir do momento que ele chega e diz que ele não quer prorrogar o mandato, ele bota as outras pessoas de xeque e prepara as outras pessoas melhores. Então o Edson está agindo de forma bem pensada, é dessa forma que ele tem que agir, porque a gente tem que sempre trabalhar na sucessão, assim como eu trabalho na sucessão da PAI também, né? Então a gente tem que procurar pessoas boas, eu tenho certeza que o Edson está procurando essas pessoas e ele está certo na forma de pensar dele. Ok, para encerrar esse bloco, Luciano, você é ligado à PAI, você tem, desculpa a franqueza da pergunta, você tem alguém excepcional na sua família ou não? Eu tenho filhos especiais, mas não tão especiais como aqueles que estão na PAI. Ah, certo. Tá ok. Muito bem. Em seguidinha, após o intervalo, a sequência do Entrevista Coletiva. Um instantinho só, segura aí. Ok, de volta com a entrevista coletiva nesta edição aqui no Unisul TV com Luciano Menezes, ex-presidente da CDL, atual presidente da APAI e também empresário. Vamos lá, Cristiano, professor, por gentileza, tem alguma pergunta? Sim. Tubarão recentemente foi eleita a 4ª melhor cidade de Santa Catarina para se empreender. Tu, como empreendedor da cidade, depois de ter feito essa declaração de amor por Tubarão, o que tu achas que a cidade precisa para galgar aí o primeiro lugar em questão de uma oportunidade de negócio, uma cidade para se fazer empreendedorismo efetivamente? O que a cidade pode melhorar em relação à estrutura para facilitar a vida de quem vem empreender em Tubarão?
Logisticamente é muito importante uma cidade estar bem localizada. Tubarão é uma cidade muito bem localizada, né? Então nós temos um aeroporto próximo, nós temos um porto próximo e a BR passa as nossas margens, né? Então toda a cidade que a BR passa a margem, ela se desenvolve muito mais rápido, né? A gente tem que procurar ter políticas e incentivos para trazer as empresas, mas essas políticas e incentivos elas têm que ser bem estudadas, né? Fazer um trabalho, e eu tenho certeza que Tubarão é a bola da vez. Por quê? Porque nós temos espaço para crescer, temos terrenos para crescer e tem todos os cenários. Então nós estamos a 1 hora da capital, nós estamos hoje a 1 hora de São Paulo, nós estamos 1 hora da Serra, né? Temos belezas naturais e o acolhimento das pessoas é muito importante. Temos pessoas qualificadas. Hoje, quando a gente vai para o Nordeste, tem muitas pessoas do Sul trabalhando lá. Por quê? Porque nós somos muito bem requisitados, né? Então, outra coisa importante é o Centro de Inovação, que vai ajudar muito com isso. A própria universidade, ela ajuda a formar essas pessoas. Então, não tem como dar errado uma cidade que tem todos esses critérios. Só basta mesmo a gente trabalhar e as entidades se unirem sempre na mesma direção, no mesmo foco, que vai dar tudo certo. Acho que basicamente é isso, né? Não esperar pelo poder público, né? E sim as oportunidades, criar as situações. O povo, ele tem que entender que tudo começa com o povo, né? Então as leis, os orçamentos, eles têm que vir tudo de assembleia do povo. Então nós temos que dizer para os nossos comandados de que forma que eles devem agir, né? E muitas vezes a gente fica parado em casa pensando que eles façam por nós. Então é bom dar o caminho, né? Todo mundo tem uma forma de pensar diferente, né? Então, em vez de estar criticando a cor da ponte que foi pintada, né? Vamos mostrar um desenho diferente, vamos fazer as coisas diferentes, né? E não adianta uma pessoa de qualquer entidade ou um prefeito, porque ele não vai conseguir agradar 100% das pessoas. O que é importante fazer é que ele tenha um norte, né? E esse norte seja um balizador dele, né? Nós temos prioridades, no meu ponto de vista, até para o desenvolvimento. Eu acho que uma prioridade grande para nós, vou dar um exemplo, depois da Ivani Freta, vai ser uma ponte de ligação a Tubarão, a Capivari. A gente tem que começar a brigar por isso, né? E tem que começar a brigar por outras coisas para acelerar o nosso crescimento, porque esse nosso crescimento ele vai vir, né? Mas ele pode levar 20 anos, mas nós podemos antecipar esse crescimento. Bom, partindo desse princípio, Luciano, nós temos aqui hoje uma qualidade de vida boa, como o próprio Cris falou, né? A cidade oferece isso, a cidade tem uma universidade espetacular, que está entre as melhores do país. Né? A cidade tem um hospital, ou 2 hospitais, né? Referência, não só em Santa Catarina, como no Brasil. Né? Temos clínicas especializadas. Eu duvido que alguma cidade do porte de Tubarão, e até maior do que Tubarão, tenha uma clínica como a Provida, né? Que aqui a gente pode citar o nome, porque são referências para nós. Né? Tem clínicas de reumatológicas, clínicas odontológicas, clínicas ortopédicas, enfim, temos uma gama de produtos a oferecer para a população de modo geral e para quem vem para cá. Tudo isso não está na hora de se colocar também num papel. Temos gastronomia à vontade, temos turismo à vontade, serra a 100 quilômetros, litoral, mais de 100 quilômetros aí de litoral, enfim, temos o que necessariamente se precisa para ter uma qualidade de vida muito boa. Isso não está na hora de se incorporar também junto a qualquer cronograma que se faça, a qualquer pedido que se faça para se trazer dividendos ou empresas para cá? Essa função, ela é muito mais das entidades empresariais e assistenciais, essa função, tá? Então, quanto mais unidos nós formos e entender que todos nós somos colegas, né, e que todos nós queremos o mesmo objetivo, a gente vai começar a unir forças. Às vezes as forças não são tão bem unidas da forma como elas pensam. Eu vou dar um exemplo, nós temos o maior hospital de Santa Catarina em leitos. Vamos perder o posto daqui a 1, 2 meses,
mas nós vamos recuperar em relação a isso, né? Mas assim, eu tive um problema na família há uns 2 anos atrás, de uma cunhada minha que teve um tumor na cabeça, e o meu sogro cismou de levar ela para São Paulo. Eu cheguei lá e disse o seguinte: nós não vamos levar ela para São Paulo, nós vamos levar ela para Tubarão. Para Tubarão, assim, nós temos um dos melhores médicos do mundo em Tubarão, e eu garanto. Nosso cientista. Marcos Vison. Né? Trouxemos ela para cá, né? Ela era para gastar 4x lá, gastamos 1x aqui, tá? Hoje ela está feliz da vida, Olha só. mãe e filho, né? Então assim, ó, Quantos anos faz isso? isso aí faz 2 anos e meio. Então, quantas pessoas boas nós temos aqui, né? Em todas as áreas, dentistas, médicos, advogados de referência, empresas de referência, empresas de vidros de referência, empresas de vários segmentos de referência, né? Então, Tubarão é a bola da vez, a gente tem tudo para... Vem aí o Centro Tecnológico também, né? Que vai contribuir muito, que foi dividido, né, dentro da função. Essa inovação, ela está cada dia mais presente na nossa vida. Hoje é uma inovação, a mudança daqui a 5 ou 10 anos vai ser uma mudança muito grande. Nós precisamos estar preparados para tudo isso. Sim. E entender, né? Então lá na frente vai ser tudo muito tecnológico. Esqueci de um detalhe, tem 2 clubes de futebol profissional na Série A, catarinense. Na torcida esqueceu do futebol, rapaz, que coisa. Referência também, Pô, não né? podia, ainda bem que lembrou Pra quem tempo gosta aqui, de né? esporte, temos um time campeão estadual de futsal, temos aí o karatê que mandando ver, né? Natação, dando porrada em todo mundo, natação, olha, enfim. Polo. A cidade está Toninho, prosperando. Tudo é um planejamento. Então, assim, o nosso time, com muito orgulho de futebol, foi campeão catarinense e do JASC esse ano. As pessoas que estavam na quadra lá imaginam aquele momento da foto. Mas aquele momento levou 7 anos de planejamento, de trabalho duro, de várias pessoas, que a gente conseguiu... tem muito a ver com tudo isso também. Nós todos, assim, o trabalho do Caio, o trabalho do Rigotti, o trabalho de todos os professores, de todo mundo. Vou esquecer de nomes aqui, mas as pessoas que passaram, pratas da casa. Mas assim, eu estava muito emocionado naquele dia mesmo, muito emocionado. A gente que participa diariamente disso, viu, Luciano? A gente se sente contemplado, campeão também. Quando o Tubarão foi campeão estadual, eu me senti campeão estadual no futsal ali, entendeu? Essa camisa por inteiro, né? Sabia que a gente ganhou de uma equipe milionária e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, um bom combate, né? Foi muito importante. Luciano, boatos de que o seu nome poderia daqui a pouco adentrar a Sergal. O que tem de real nisso aí? A gente sempre é procurado, como de certa forma em alguns assuntos eu sou conselheiro, né? Então as pessoas nos procuram no dia a dia para saber de que forma, o que eu penso, né? Eu penso que a Sergal é muito importante para Tubarão, tá? Ela precisa, a gestão ela tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? A gente precisa sempre fazer a gestão, né? Ela está sendo bem conceituada, tudo, né? A gente se sente muito honrado por ser lembrado no nome e tudo. Tenho certeza que eu posso contribuir, mas assim, por enquanto é um nome que foi, Luciano, o que tu acha, né? De que forma que tu acha, né? Se eu achar que é importante para a sociedade e que as pessoas consigam me mostrar que eu vou ser muito importante, eu não topo só o desafio da Sergal, eu topo qualquer desafio. Ok. Bacana. E a gente continuará aqui na Unisul TV com a entrevista coletiva em seguida, em instantes, após o break, rapidinho. Seguidinho. Muito bem, de volta com a entrevista coletiva aqui na Unisul TV, edição inédita para você. Luciano Menezes, ex-presidente da CDL, presidente da PAI e também empresário. Luciano é empresário e, até onde se sabe,
de um ramo difícil, de muita concorrência. Como é que é ser empresário hoje no Brasil com tantas dificuldades, Luciano? É muito complicado, né? Então, cada empresário tem um medo, né? Então, acho que todo empresário, que ele é um empresário bom, o maior medo é um dia ele não conseguir pagar a folha de pagamento dos funcionários, né? Os desafios são grandes, por isso que a gente é muito qualificado, né? Precisa muito hoje trabalhar em cima de planejamento, em cima de números, mas a realidade é que as margens, com o passar do tempo, elas diminuíram muito, né? Então, os erros hoje, eles a gente pode cometer menos erros. Quando a margem é maior, a gente pode cometer outros erros, né? Então, hoje, o empresário ele não pode errar, né? Ele tem que fazer com mais cautela, ele tem que analisar com mais cautela, ele tem que se cercar de pessoas boas, né? Porque o dinheiro é uma fonte que a gente consegue, né? Mas o essencial de tudo são as pessoas, né? E o empresário que sabe escolher as pessoas que está do lado dele, a posição dele subia muito mais alto, né? Então eu acredito muito no time, eu acredito muito na família. Eu sou empresário, mas não me coloco como patrão, eu me coloco muito mais como chefe, como colega de trabalho, né? Porque a gente aprende todo dia com eles, né? E eles é que nos levam ao patamar que a gente chegou. Agora, Luciano, se alguém perguntar para você, quando você está por aí, qual é a melhor marca de carro, o que você responde? Eu digo que todas as marcas são boas, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum de um amigo meu comprar um carro de outra marca, né? Eu tenho que entender por que ele não comprou a minha marca e tentar melhorar para que eu venda a minha marca, né? Então, assim, tem pessoas que ficam chateadas. Eu não fico chateado em relação a comprar outra marca, porque a marca zero é uma marca boa, os usados é uma marca boa. Eu vendo um produto muito bom, tá? Eu não conseguiria vender um produto que eu não conseguiria comprar, né? Então, nossos produtos são produtos de qualidade, de qualidades boas, mas depois do Collor, a evolução no automóvel ela foi muito grande dentro da nossa cadeia. Então, todas as marcas são boas hoje. Tubarão tem todas as marcas, tem várias concessionárias, todas com respeito. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, aquela pessoa que fala mal de uma marca, ela tem que tomar cuidado em relação a isso. Não, respeitando as demais. Mas só lembrando que a marca é a Ford, né? É a Ford. Mas deixa eu dar uma passagem aqui. O Ford era um americano, né? Que criou... É o sobrenome dele. É o pai, né? Ford. É o idealizador, né? Eu me esqueci o primeiro nome dele. Henry Ford. Henry Ford. Né? E ele cansou ele cansou de dizer, né? Quanto mais eu faturar, mais em mídia eu vou investir, porque a mídia é, sem dúvida, o ponto alto do sucesso de qualquer empresário. A história do Henry Ford é uma história muito bonita, né? Então ele bateu muitas vezes a cara para que ele conseguisse ser o que for, né? E até hoje, tudo o que ele fez há 100 anos atrás é lembrado, né? Ele é considerado o empresário do século em virtude da filosofia dele, né? Então ele começou a desenvolver a filosofia de bens em escala, né? Antigamente tu fazia tudo muito artesanal. Então a filosofia fordiana, ela funciona até hoje na forma de lidar tudo. Então, assim, é muito bom ver a história do Henry Ford, e tem outros nomes também que nos inspiram muito, né? Mas, assim, existe uma fundação da Ford, né? A Ford é uma empresa que pensa muito no social. Existe, a nossa empresa se chama, um programa chamado Salute to Dealer, né? Que ela sempre escolhe 100 empresários do mundo inteiro que mais contribuíram com o social, né? A nossa empresa já foi premiada, isso aí nos enche de orgulho, mas é uma coisa que a gente procura fazer o nosso papel, né? A matriz é aqui em Tubarão, o polo é aqui, mas e as filiais são por onde, você? Hoje Tubarão é a menor unidade que nós temos, né? Então, assim, a Videira, a gente tem empresa em Videira e em Lages. Nós estamos em 87 cidades de Santa Catarina, de 295, então um terço de Santa Catarina está sobre o nosso domínio, né? A nossa revenda, graças aos nossos colaboradores, é considerada a melhor do Brasil,
dentro da marca. Do total de quantas? Do total de 250. E em automóvel, do total de 450. E há 2 anos atrás, de todas as marcas, concorrendo com 800 marcas, a nossa revenda, graças à equipe, foi considerada a melhor do Brasil. Isso é um orgulho, né? Então, assim, Tubarão tem muita coisa boa. A Floriza aqui em Tubarão? A Someval Caminhões Someval é considerada... Someval Caminhões. E a Floriza também é considerada, há 6 anos consecutivos, a melhor concessionária do Grupo do Brasil. São quantos colaboradores diretos e indiretos no seu complexo? Nós temos hoje 200 colaboradores. 200 colaboradores. 200, né? É um desafio muito grande, mas eu tenho uma equipe muito boa aí que não é fácil, às vezes, no dia a dia, aturar o Luciano, né? Mas a gente, quando uma pessoa chega na tua empresa, a primeira coisa que tu diz para ela, eu procuro sempre fazer a entrevista tanto do desligamento como do início, que é assim, ó, que o meu desafio é te fazer melhor do que tu entrou aqui, Isso né? mesmo. Então, quando uma pessoa sai melhor do que ela entrou, a gente fica muito feliz, né? Quando tu consegue contribuir com a vida das pessoas e tu vê assim essas pessoas indo evoluindo, né? Quantos menores e aprendizes entraram na minha empresa e hoje são financeiros, hoje são gerentes de peças de serviços, hoje são cuidam de contas a pagar. Então a gente vê aquela evolução nítida das pessoas. Elas casaram, elas têm filho, né? Então assim são todos filhos meus mesmo. Uma coisa Luciano, me diga uma outra coisa. Você conheceu bem o atual governador do estado de Santa Catarina, porque ele, né, trabalhou aqui por 18 anos. Você já conversou com ele sobre o futuro de Santa Catarina e sobre como ele vai governar? Ele já passou alguma coisa? Eu tive o prazer de conhecer o Moisés numa janta há uns 4 anos atrás em Laguna, né? Ele era muito amigo de Omar e a Nena do posto, são muito amigos deles. Aí foi uma janta, foi o primeiro contato que eu tive com ele. A certeza absoluta, né, de uma pessoa idônea, essa eu tenho, né? E o resto ele precisa trabalhar, né, e entender algumas coisas em relação à gestão, em relação a que ele precisa um pouco de cada coisa. Então ele não pode ser 100% de uma forma só, e eu espero que ele entenda esse processo o mais rápido possível, né? Eu acredito na capacidade dele, eu tenho certeza da idoneidade dele, né? Ele precisa acertar o time dele hoje, né? A gente fica triste que com 10 dias de casa, de certa forma a culpa não é dele, mas ele, como ele é um comandante do partido, ele precisa chamar as pessoas e conversar e botar um pouco das regras na mesa, né, em relação a tudo isso. Ele tem muita sorte de ter do outro lado na Assembleia pessoas que têm experiência e que podem contribuir para ele da melhor forma possível, né? Que pena que o programa está chegando ao final. Vamos lá, as 3 últimas para cada entrevistado. Essas aqui serão, já ficam no mural aqui. Qual é o seu arrependimento, Luciano? Arrependimento, eu não tenho arrependimento porque tudo que eu caí eu aprendi. Tá? Qual é o seu medo? Meu medo hoje é... Essa palavra de medo é uma palavra tão complicada porque a gente vai se fortalecendo na vida. Então, a gente, eu digo que o meu maior medo, de repente, seria enterrar um filho, entendeu? Qual é o seu sonho? Meu sonho é ver essa cidade cada vez melhor, nosso mundo diferente. Esse programa começou de uma forma, né, que deixa a gente triste. Meu sonho emocionado, emocionado, né? Meu sonho é a gente poder sair de noite com os filhos, chupando um picolé, sem pensar em coisas que não são boas. Né? Atua na vida. Atua na vida, rindo, brincando. Chutando lata, como diz o... Então, quando tu sai do Brasil e tu vai lá para fora, tu vê assim, por que meu país não é dessa forma, né? Então a gente sabe, a gente sonha que a educação possa transformar o Brasil, né? Lá fora a gente não vê lombadas, aqui dentro tem lombada. Por que aqui tem lombada? Porque a população ela não é educada. Não é educada tá? ainda. Então eu tenho um sonho que a educação possa mudar
o nosso país. Segura a tua observação final. Aqui um abraço ao professor Cristiano, um abraço Toninho, muito obrigado, querido. Obrigado a você, um Você vai vir abraço, mais vezes sucesso. aqui para ajudar a Conte com enriquecer a o gente. programa. Foi muito bom contar com você aqui hoje, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Sou obrigado, Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade, a aula e... Luciano, a câmera à sua disposição para a despedida. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Por gentileza. Quero agradecer a todos, eu quero agradecer Tubarão e região por ter me recebido tão bem. Tá? Estou feliz hoje porque eu estou na frente do Toninho, né? Toninho, essa pessoa do bem, Antônio Carlos, uma pessoa maravilhosa, Obrigado. e o professor Cristiano. Né? E dizer que eu estou sempre à disposição, né? E que as pessoas elas devem sim poder me ligar, me aconselhar, porque às vezes a gente pensa que está fazendo as coisas certas e algumas coisas a gente pode estar fazendo errado, né? Então todo mundo tem a liberdade para nos orientar, para nos aconselhar, né? Eu sou uma pessoa de fácil acesso e no que eu puder ajudar também eu estou sempre à disposição. Ok, estamos agradecendo a sua sintonia, a sua audiência e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, minha gente amiga, e até lá.